Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 1º de Nissan, 5.783. Estamos no dia 23 de março do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as leituras diárias. Esta semana nós estamos na primeira paraxá do terceiro livro dos 5 livros da Torá, Vaikra, Levítico. Vaikra significa e chamou. Deus quando chamou Moshe para dentro da nuvem, dentro do Mishkan, o tabernáculo no deserto. E hoje nós estamos no 5º dia da semana, é o 5º dia para o Shabat. Então, hoje nós estamos com a nossa 5ª leitura, que está exatamente no capítulo 4 de Levítico, e nós temos a leitura do versículo 1 até o versículo 26, e hoje vai nos falar sobre os pecados, a expiação pelos pecados, né? Então nós vamos ver aí que tipo de animal o Eterno pede para o sacrifício para expiação dos pecados, ok? Tem o pecado comunal, que é do povo, tem o pecado do sacerdote, temos o pecado do rei, e quais são, né, os animais que o Eterno requer nesta expiação, ok? E aí nós vamos ver sobre a questão das transgressões intencionais e as não intencionais, né? Qual das duas que precisa de mais foco? São as transgressões intencionais ou as não intencionais? E vamos falar um pouquinho sobre o mês de Nissan. Hoje é o primeiro dia do mês de Nissan. Estamos aí no primeiro dia do mês, o primeiro mês dos meses, o primeiro mês dos anos. É o rei dos anos, o rei dos meses, o rei dos anos, né? Então significa que Nissan, ele está dentro da característica da redenção. Por isso, os dias de Mashiach, que ele se revele, o justo e verdadeiro Mashiach, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, né? Então, nós estamos no primeiro dia de Nissan, e por isso nós louvamos e agradecemos a Hashem por podermos iniciar mais um mês, né? E o mês de Nissan, que é o mês da redenção, então isso significa que Mashiach poderá se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, ve amém. Baruch Hashem. A Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, interior de São Paulo, está por aí. A Jaqueline Curne Matos, né, de Osasco, São Paulo, também está por aí. A Maria do Socorro, né, Salles, lá de Brasília, né, capital federal, né? Então nós estamos aí também com ela. O casal, né, Áurea e Ivan Lisboa, lá de Pará, né, Belém, também está por aí. Baruch Hashem. E o nosso shalom também vai para o José Luiz Bonilha Espinosa, né? Ele mora na cidade do México, lá em México, né, o país, né, México. Baruch Hashem, a ele e família, né, o nosso shalom e a nossa saudação aí. Amaral Cida Maria de Porto Velho, Rondônia. Também temos aí a Mauri Opazo, ela mora na Bahia Blanca, em Buenos Aires, lá em Argentina, né? Então, mais um hermano lá da Argentina, Mauri Opazo e toda a família, o nosso shalom. A Daniela Moser, de cidade Indaial, Santa Catarina. O Kleber José Ramos, o Melo Lemos, de São Paulo, capital. O casal Andresa Salles e Evaldo Antônio Braz, de Campina Grande, Paraíba. A Mira Carvalho, o Vitor Emanuel, também o casal Esther Fuli e Marcelo Araújo, da cidade de São João do Moriti,
lá no Rio de Janeiro. Faaras Gomes, Melo Lemos, São Paulo, capital. Já falamos lá em cima, escrevi 2 vezes aí. Melo Lemos, São Paulo, capital. Também temos a visita do Manuel Mesquita. Ele encontra-se na cidade de Londres, né? Capital da Inglaterra, né? Adriana Neres e Marília Alcântara, de Vitória, Espírito Santo, né? Os nossos amados aí, o nosso Shalom, Shalom, né? Tem vezes que a gente acaba escrevendo rápido e depois nem a gente entende a letra, imagine, né? É um perigo isso. O mês de Nissan, nós temos então o mês da redenção, ok? O povo judeu saiu do Egito, essa chama-se redenção, e saiu no mês de Nissan, ok? Então, a redenção, como diz os nossos mestres, é melhor do que o dia do nascimento. É como se você nascesse uma segunda vez, por assim dizer, ok? Só que com um entendimento, uma compreensão bem melhor do que quando nós nascemos, né? Porque quando nós nascemos pelas vias naturais, né, dos nossos pais, não compreendíamos nada, não sabíamos nada, não entendíamos absolutamente de nada, né? Só sabíamos chorar quando começamos a nossa vida aqui. Na redenção é diferente, porque, um exemplo simples, né? A redenção, por exemplo, a pessoa passa por um momento muito difícil, chegando inclusive quase à morte, seja por uma experiência, um acidente, uma enfermidade, algo semelhante, inesperado, algo semelhante, né? E depois que passa esse momento, a pessoa dá aquela respirada, ufa, nasci de novo, né? Então é uma redenção. Então a redenção é melhor do que o dia do nascimento. Então por isso o mês de Nissan traz para nós esses aspectos aí, ok? Então nós vimos aí a introdução do mês de Nissan, que traz para nós, né, os 2 Nun, né? A primeira letra e a última letra do nome do mês, Nissan, com N de navio, N-I-N, que significa Nisei Nissim, que significa Nisei, milagre, Nissim, dos milagres. Então, nós temos aí Nisei, milagres dos milagres, Nisei, Nissim. Isso está conectado com o futuro, né? Sobre a nossa redenção do futuro, como nos falam os nossos mestres, que serão dias preciosos, maravilhosos, e nós estaremos contemplando milagres dos milagres nos dias da revelação de Mashiach, ok? A letra para o mês de Nissan é a letra Rei, né? Que é uma origem fonética de todas as 22 letras do Aleph Beit. Os nossos sábios, eles ensinam que com a letra Rei, Deus criou este mundo, como é declarado no início da segunda narrativa da criação, né? Que corresponde ao calendário judaico, começando a partir de Nissan, que diz Berri Baram, Berrei Beraam. O mês de Nissan significa renovação anual da criação deste mundo. Então o mês de Nissan é a renovação anual da criação deste mundo. Ou seja, a redenção é melhor do que o dia do nascimento, Tishrei, que é o 7º mês que comemora a data da criação e principalmente do ser humano. Então, por isso, Nissan significa renovação anual da criação deste mundo. Então é a redenção deste mundo que é melhor do que o dia do nascimento. A Mazal, né, a sorte do mês de Nissan é Áries, que é o carneiro, né? Então o carneiro, ele traz para nós no hebraico o nome Talê. Talê é carneiro, ok? Carneiro não é cordeiro, ok? O Talê simboliza o sacrifício de Pêssar.
o primeiro sacrifício do povo judeu, quando da sua redenção, antes da saída do Egito. Foi a última noite, né? Foi a última tarde e a última noite no Egito. À tarde houve o sacrifício do cordeiro, né? Que representa exatamente o povo judeu, um cordeiro entre 70 lobos, que significam as 70 nações existentes na época, né? Então aqui traz realmente essa questão, né? O povo judeu, ele é simbolizado pelo cordeiro, ok? Então, é por isso que fala que é um cordeiro no meio ou entre 70 lobos, né? Os 70 lobos representam as 70 nações existentes na época, que simboliza todas as nações até a presente data, né? E o povo judeu simboliza exatamente esse cordeiro, né? Então, a última ação, por assim dizer, do povo judeu no Egito foi exatamente o sacrifício da idolatria, o sacrifício do cordeiro, ok? E aqui o cordeiro foi sacrificado não para perdão de pecados, mas para destruir a idolatria, porque o cordeiro era uma divindade, era um deus, né, entre tantos milhares de deuses no Egito, né? Então, de todas as criações de Deus, né, o carneiro possui a inata capacidade de despertar misericórdia pela sua voz, né? A origem no sentido da fala do mês de Nissan, né? Que o sentido, né, no mês de Nissan é a fala. A tribo que corresponde ao mês de Nissan é a Yehudá, a tribo de Judá, ou Yehudá, que é o rei, que é a primeira das tribos de Israel, né? A primeira tribo rei. Seu nome significa dar graças, na fala no sentido de Nissan, né? Dar graças, só se pronuncia. Dar graças é pronunciar um louvor, né? Uma gratidão a Hashem. O rei governa seu povo pelo poder de suas palavras, como está escrito, pois a palavra do rei é sua lei. O mês de Nissan é o ano novo para reis, os reis, entendeu? É o ano novo para os reis, o governante ou os governantes do povo judeu, e também simboliza, né, os governantes para as nações. E também é o ano novo para reis, ou seja, a partir de Nissan, o mês rei, né? Também os meses são meses reis, por assim dizer. Conforme consta isso na Mishnah Rosh Hashanah 1.1. Então o sentido da fala de Nissan é fala. O sentido da fala sugere a capacidade da pessoa se expressar seus mais profundos sentimentos e opiniões ao próximo. Todas as formas de expressão são referidas genericamente como fala, né? Toda expressão, ela praticamente quase 100% pela fala, né? Este mundo, criado pela letra rei de Nissan, está baseado na comunicação verbal, personificando a Sefirá de Malhut, reino, é frequentemente chamado de o mundo da palavra ou o mundo revelado. Dentro desse aspecto, o mundo da palavra, vejam bem, com a exceção do ser humano, tudo que Deus criou foi pelo poder da fala. E segundo a própria ciência, fala que o ser humano ele é composto, agora não me lembro corretamente, um certo milhões de letras, né? Então, dentro da própria genoma do ser humano, os nossos cientistas falam que nós somos formados por tantos milhões ou bilhões de letras. Então você é uma letra. É isso que quer dizer no comunicação verbal do nosso mundo, ok? É o poder da palavra. Então, o próprio radical para a fala significa também liderar. Assim, o sentido da fala é basicamente o sentido de liderança. A liderança vem pela fala, ok? Então, a fala é aquele que lidera, ele
coordena, ele comanda pelo poder da fala. A principal mitzvah do mês de Nissan, na noite do Seder, né, a noite onde tem o jantar especial de Pêssar, é a narrativa da história do Êxodo. Por isso, a principal mitzvah na noite do Seder de Pêssar é exatamente falar sobre o Êxodo do Egito. Quanto mais se narra, segundo os nossos sábios, o Êxodo do Egito, mais ele é louvável. Esta é a principal mitzvah da fala de todo ano em Nissan. Dos 15 estágios do Seder, né, que nós vamos passar por 15 estágios, né? 15 é igual à soma de todos os números de 1 a 5. Se você pegar o número 1 até o número 5, então você indo lá, 1 mais 2, 3 mais 3, 6 mais 4, 10 mais 5, 15. É a soma do número 1 até o número 5. Então 15 é a soma, é o resultado de 1 a 5. Isso está conectado com a Magid, que é a narrativa da história do Êxodo. É o 5º estágio, e como é o 5º estágio, corresponde exatamente a letra Rei, que tem um valor numérico 5. Então, o estágio do Magid começa com a palavra Rei. Rei Lachma Aniá. Ou seja, este é o pão do homem pobre, né? Este é o pão do homem pobre, né? Então, por isso, é necessário que, de fato, o povo pudesse, né, o povo judeu, pudesse cumprir 2 mitzvot antes de sair do Egito, que foi a Brit Milá, a circuncisão, e o sacrifício do cordeiro para matar a idolatria, né? E tirar a idolatria dos corações e das mentes dos judeus, né? Então, com isso, eles estavam provando para Deus que nenhum animal, nenhuma divindade, a não ser apenas o único Deus, Criador, Redentor e Salvador, seria o Deus da vida deles. Então, a redenção do Egito, o estado existencial de confinamento, a incapacidade de expressar realmente a si próprio. Todos os exílios são referidos como Egito e simboliza a liberdade da fala. Então, por isso que se fala em todo o mundo e em todo o mundo religioso sobre a questão do ser livre do Egito. Tornou-se uma figura de linguagem para todos os segmentos religiosos, né? Obviamente, o segmento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, os ensinamentos são mais profundos, mais verdadeiros, mais reais e mais baseados exatamente nas revelações divinas, né? Então, por isso, todo exílio, ele se refere como Egito, né? E simboliza a liberdade da fala, ou seja, consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade. Liberdade da fala, liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de fé, né? Quando um governo ele começa a restringir as expressões, a expressão da fala, a expressão da liberdade de se falar, você pode ter certeza, é contra a vontade divina e está se preparando para estabelecer um governo ditatorial, ok? Então, por isso, redenção do Egito é exatamente liberdade da fala, liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de fé, liberdade para se pronunciar. O controlador do mês de Nissan é o pé direito. Assim como falar significa liderar, assim também o caminhar com o pé direito, o pé da confiança e segurança. Dirige e controla o sentido da fala da pessoa, como se diz, andarilhos a caminho, falai, como está escrito, né, na canção de Devorá, no livro de Juízes, capítulo 5 e o verso 10. Né? Andarilhos a caminho, falai, liberdade de expressão. Falar palavras da Torá enquanto caminhando na trilha inspira novo entendimento rumo aos segredos da Torá.
E assim descobrimos que muitos dos segredos do sagrado Zohar foram revelados no contexto de caminhando na trilha, né? Nós temos aqui, dentro do mês de Nissan, nós temos vários aspectos que estão conectados exatamente com Vaikra, com o livro, o terceiro livro da Torá, que vem numa extensão do segundo livro, Êxodo, Shemot. O livro Êxodo é a saída do Egito, é a saída do exílio, é o final do exílio, onde as pessoas voltam a ter consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade. Vaikra vem nos trazer redenção, né? Juntamente com o Shemot e o Êxodo. Por que redenção? Porque você é livre para escolher servir ou não servir a Hashem. Deus concedeu ao povo judeu a liberdade, a redenção. Mas o poder de decisão, de escolha, está no povo judeu e está em cada indivíduo, né? Então, dentro desse aspecto aqui, como o mês de Nissan, o poder é da fala, né? Então, a fala, a boca, ela profere aquilo que está na mente e no coração da pessoa. Por isso, o controlador pé direito, que simboliza exatamente o pé da segurança, da firmeza, né? Ele está conectado com o sentido da fala, porque o poder da fala está também conectado com o poder de liderar. E o pé direito é essa força, essa segurança na questão da liderança. Então isso traz para nós exatamente o que? Aquilo que faz parte da canção de Devorá, depois da vitória contra os inimigos do povo judeu, né? Que está em Juízes capítulo 5, verso 10. Né? Andarilhos a caminho falai. Ou seja, aqueles que estão a caminho, aqueles que estão na jornada, vamos trocar isso em miúdos, vamos trocar isso em fatos, para que nós tenhamos consciência do que é, e não daquilo que supomos, mas daquilo que é. Se realmente nós entendemos esta realidade, então o poder da fala, o poder de liderar, o poder do pé direito, segurança, firmeza, é estarmos no caminho da Torá. É estarmos falando palavras da Torá e não fazendo por aí chocarrices e zombando de quem quer que seja. Quando a pessoa ela é muito piadista, ela é um verdadeiro, aqueles que gosta de fazer chocarrices com tudo e com todos, é porque a sua mente, o seu coração está cheio de piada. E sabe o que isso significa? Ele é uma piada. Ele não é verdadeiro. Ele é uma piada. Trocando em miúdos mais ainda, é um hipócrita. Por quê? Porque o que nós temos que falar é palavras da Torá. Nós não temos que ficar perdendo tempo com piadinha com quem quer que seja, sobre o que quer que seja. Nós precisamos divulgar cada vez mais figuras e contextos da Torá, e não figurinhas que se faz chocarrices e piadas. Nissan é o mês da redenção. Já pensou a mesa posta de Pessach? Onde a principal mitzvah é falar do êxodo da Torá, e aí levanta um cidadão no Seder de Pessach, e ele começa a fazer piadinhas, chocarrices. Vai dar certo isso? Lógico que não. Redenção. Sabe o que significa redenção? É como se esse exato segundo fosse o teu último segundo de vida. E se esse fosse o teu último segundo de vida, você vai gastar esse último segundo com piadas e chocarrices? Ou falar palavras de Torá para solidificar a tua fé e confiança, e aqueles que ouvem podem ser transformados em filhos do Altíssimo? Qual vai ser a sua escolha? Entendeu? Então essa é a questão. Não podemos perder tempo
com chocarrices, com piadinhas de mau gosto. Isso não é coisa de pessoa séria, entendeu? Compromissada com Hashem. Ah, mas não diz que nós temos que viver com alegria? Sim, com alegria inteligente. Alegria inteligente, com sabedoria. E não você se equiparar e baixar o nível e descer ao nível dos porcos. Entendeu? Quem é inteligente entende, quem não é inteligente fica caçando por aí. Tá bom? Então, por isso, descobrimos que muitos dos segredos do sagrado Zohar foram revelados no contexto de caminhando na trilha. Então, por isso que nós falamos, a nossa jornada é monoteísta. Se a nossa jornada é monoteísta, tem que ter conexão. Qual é a conexão? Com o fundamento judaico. Se tem jornada, se tem caminho, se tem conexão, que tem fundamento, melhor dizendo, com o judaísmo, tem que ter um orientador. E o orientador é um rabino. E o nosso rabino é o Rav Yafke Gerenstad, a liderança Beneinua Brasil. Pega uma dessas piadas sua e vai contar por Rav. Pega uma dessas chocarrices que você faz e vai lá contar a sua piadinha para o nosso rabino. Você vai? Jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica é um caminho muito sério, com muita responsabilidade. Por isso, amados, quando um Ben Noach ou uma Bat Noach dá uma desculpinha que nada é proibido, é porque está com maus pensamentos. Entendeu? Nada é proibido, mas nós precisamos assumir compromissos com responsabilidade com o nosso Deus, com o monoteísmo que tem um fundamento judaico, portanto, nós temos um estilo de vida judaico, precisamos ter compromisso e responsabilidade com o mundo judaico, as famílias judaicas. Temos um orientador, uma liderança, o Rav Yafke Gerenstad. Precisamos estar alinhados com ele no compromisso e na responsabilidade. Entendeu? Então, por isso, é sério as coisas. Este é o mês de Nissan. É o mês da redenção. Isso significa o mês da liberdade. E nos próximos dias, nós estaremos falando sobre 4 passos para a liberdade. Você decide. Você é livre para escolher qual é o tipo de fruto que você planta e que vai colher. O nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala sobre a nossa live de hoje, dizendo, baseado no texto que nós temos como aliá de hoje, que é o texto do capítulo 4 de Levítico, do verso 1 ao verso 26. Né? Então vejam bem, nós temos aqui a oferenda de pecado, que é a orientação que Deus dá a Moshe e Moshe ao povo, dizendo, fala ao povo de Israel, quando o indivíduo comete um pecado inadvertidamente, transgredindo qualquer um dos mandamentos proibitórios de Deus, que são punidos com a excisão da alma para uma transgressão intencional. Então, o que está escrito na Torá sobre a questão de uma transgressão intencional? Aquela que a pessoa comete por livre e espontânea vontade. Sabe que é errado, sabe que é pecado, sabe que é transgredir a vontade divina, e ele faz de gosto, né? Ele realmente faz porque quer fazer o que é errado aos olhos de Deus. Então é o pecado intencional, ele tem intenção de fazer, ok? Então a punição é exatamente com a excisão da alma. O que significa? O corpo sem a alma, ele não é um cadáver. Entendeu?
Ou se ele faz uma parte de um desses pecados, ele deverá trazer uma oferenda de pecados, ou seja, as suas transgressões de todos os lugares de onde vocês viverem precisam trazer de fato a oferenda de pecado. Oferenda de pecado ou sacrifício de pecado é a mesma coisa. Então nós temos aqui, do verso 3 até o verso 12, nós temos sobre o pecado do sumo sacerdote. Depois, no mesmo capítulo 4, do verso 13 até o verso 21, nós temos aí o pecado comunal, né? Que isso, o comunal é o quê? Comum, significa quando o povo peca. Então, quando a comunidade de Israel peca, então eles têm que trazer a oferenda de pecado, o povo todo tem que trazer. Então é o pecado do cidadão simples e comum do povo. Depois do verso 22 a 26, nós temos aí o pecado do rei. Então nós temos o pecado comunal, que é do povo, o pecado do sacerdote, que são aqueles que estão na responsabilidade espiritual sobre o povo, e temos o pecado do rei, que o rei é aquele que está na liderança do povo. Então esses três tipos de oferendas que Deus orienta aqui no capítulo 4, do verso 1 até o verso 26, que é a nossa aliada de hoje, ok? Então vejam bem, do verso 3 ao verso 11, do verso 3 ao verso 12, o pecado do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote ele comete pecado, então ele precisa trazer uma oferenda a Hashem, ao Eterno. Qual é o animal que o Kohen Gadol precisa para poder levar como sacrifício? Então nós temos aí o verso 3 do capítulo 4. Se o sumo sacerdote ungido comete uma transgressão, trazendo culpa sobre o povo, então ele deverá trazer um novilho perfeito. Novilho perfeito. O que é um novilho perfeito? Ele não é cabrito e nem cordeiro. Ele é um filhote de uma vaca. Entendeu? Novilho é o filhote de uma vaca. Então, o novilho é aquele que tem até 1 ano de idade, ok? Depois, nós temos aqui, né, no verso 13 até o verso 21, nós temos aí o pecado comunal. Verso 13 diz assim: se toda a comunidade de Israel cometer um erro, né, violar os mandamentos, fizer aquilo que é errado, né, incorrendo em culpa, então, verso 14, então quando a transgressão que eles cometeram se tornar conhecida, a congregação deverá trazer um novilho como oferenda de pecado, ou seja, para o Kohen Gadol, o sumo sacerdote e o povo, a oferenda para perdão de pecados é um novilho, o filhote de uma vaca. Entendeu? Não é cabrito nem cordeiro. Depois, nós temos aí, do verso 22 ao 26, a oferenda do pecado do rei. Então, se o rei comete pecado, verso 22, se o líder judeu, que é o rei, comete um pecado por inadvertência, ou violando qualquer um dos mandamentos proibitivos de Deus, ele incorre em culpa. Quando ele se aperceber do pecado que cometeu, deverá trazer um cabrito perfeito. Ele colocará as suas mãos sobre a cabeça do cabrito e abaterá diante de Deus, no lugar em que oferendas queimadas são abatidas, certo? Oferenda de pecado, ela é uma oferenda de pecado válido, o cabrito. Somente o rei, ele
tinha que ofertar o sacrifício de um cabrito por causa do seu pecado. Para o sumo sacerdote e para o povo, os cidadãos, um novilho. E o rei, um cabrito. Ok? Então, entre outras coisas, o que nós aprendemos aqui? O amor profundo, incondicional de Deus pelo povo judeu, nos ensina quão forte deve ser nosso amor por cada judeu. Por exemplo, cada um de nós deve sentir que algo está pessoalmente errado com ele pelo fato de seu amigo precisar de ajuda física ou espiritual. Ou seja, Deus ele tem esse amor incondicional pelo povo judeu. Ele tem esse amor incondicional por todos aqueles que se aproximam dele com amor por amor, como está registrado em várias passagens também pelo livro de Salmos, ok? Então, Deus se preocupa com este cidadão ou aquela pessoa ou as pessoas. E nós precisamos ter uma sensibilidade espiritual. Quando você comete chocarrices, piadinhas de mau gosto, quando você fica zombando das pessoas, porque elas tiveram até então uma posição de fé como idólatra, e você fica com chocarrices, piadinhas, você está cometendo pecados. Você está cometendo, sim, pecados contra o próximo. Ah, mas pode zombar da idolatria. Mas esse não é a nossa configuração. Essa não é a nossa chamada. O chamado de Deus para nós não é isto. É um chamado de amor incondicional pelo próximo. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Então o valor que você dá para o próximo é o mesmo valor que você dá para você mesmo. Se o próximo, que está mesmo em caminhos errados de diversas formas, mesmo dentro da idolatria, e você é um zombador deles, você faz chocarrices dele, você está zombando e fazendo piadas da sua própria fé, porque você não está cumprindo um mandamento fundamental que os sábios dizem. A base, o fundamento de toda a Torá é: amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. O resto é apenas comentário. Com piadas e chocarrices, você não ama ninguém. Você ama a si mesmo. Sabe por quê? Porque a sua alma animal gosta de piadas. A sua alma animal gosta de tirar o sarro dos outros. A sua alma animal, ela gosta de nada responsável. Tudo em nome da alegria, de forma irresponsável e faltando com o devido respeito para com o próximo. Você é um ignorante se você agir assim e não se emendar. Está entendendo? Então, para o sumo sacerdote e para o povo, o sacrifício de pecado era um novilho. Para o rei era um cabrito. Qual é o teu sacrifício para Deus? É fazer piadinhas diante de Deus? Ah, aquele fulano lá, kkkkkkkk, ele adora Deus tal, Deus não sei o que lá, ele está na idolatria XPTO, e kkkkkk. Deus não vai perder nem tempo de olhar para você. Deus não vai perder nem tempo de ficar dando ouvidos à sua fala irresponsável e recheada de ranço, sem nenhum amor ao próximo, porque você não ama a si mesmo. Quer brincar? Vá para o parque de diversões. Tem aí o Beto Carreiro, Disneylândia, tem aí montanha-russa, vai brincar lá. Na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, negativo. Se você for inteligente. Então, é da mesma maneira que Deus manteve quieto os pecados do povo judeu. Nós também deveríamos ajudar outro judeu de maneira a não realçar suas faltas,
e se elas de fato existem. Esta palavra baseada em Likutei Sihot, volume 27, páginas 22 e 23. São expressões do nosso Rebbe Menachem Mendel. Se Deus se manteve quieto com referência ao pecado do povo judeu, até que ele tomasse consciência e se arrependesse, fizesse techuvá, quem somos nós para ficarmos aí fazendo chocarrices contra os pecadores da idolatria e deixarmos a nossa posição celestial tão preciosa e irmos para mais baixo do que eles? Porque você tem um conhecimento a mais. E se você age assim, você vai para o porão, enquanto eles estão pelo menos um andar acima do seu. Por isso, devemos ajudar outro judeu, devemos ajudar outro Benei Noach, devemos ajudar outros não-judeus que ainda não estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Mas não é com chocarrices, nem piadinhas de mau gosto, que você vai conquistar com amor, por amor, em amor. Porque com amor, por amor, em amor, não há espaço para chocarrices, piadinhas e tatati e tatatá. Baseado em Likutei Sihot, volume 27, páginas 22 e 23, do nosso Rebbe Menachem Mendel. Uma última palavra sobre isto, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, no Humash, né, da Ma'ayanot, né, o livro de Levítico, na página 23, a última palavra, ele diz assim: quando uma geração é afortunada, ele então traz à nossa memória o Kirash, e responde: quando o líder, a cabeça do povo judeu, se compromete a trazer expiação. É aqui falando exatamente sobre a oferenda do rei, quando ele peca, que ele leva um cabrito. Então, o povo é afortunado quando o seu líder, ele realmente reconhece o pecado e leva, né, a expiação. O nosso Rebbe Menachem Mendel, entre aspas, é o rei dos Benei Noach, aqui no Brasil e algumas comunidades internacionais. Ele sempre está trazendo o sacrifício do cabrito. Você já percebeu isso? Você já viu o Rav Yaakov Gerenstad trazendo o sacrifício do cabrito? Não, não brinca. Você ainda não viu? Engraçado, toda quarta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, ele traz para nós um cabrito por expiação dos pecados nossos, Benei Noach. Que sacrifício é esse de cabrito? São os estudos, as lições e os aprendizados que ele traz toda quarta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos. Você não viu nenhuma vez? Você está perdendo tempo mesmo. Você não assistiu nenhuma? Não compareceu ao vivo e a cores na live do nosso Rav? Você não sabe o que está perdendo. Ou melhor, você sabe o que está perdendo muito, mas não quer dar razão que você está perdendo. Então, para não perder, não perca. Na próxima quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos, pelo YouTube, canal Rav Yaakov Gerenstad, o momento em que ele nos traz o cabrito para expiação dos nossos pecados, Benei Noach. Compreendeu? Acredito que sim. Por isso, isto alude ao fato de que a cabeça deve sempre ser treinada para governar o coração. Por isso que o rei coloca as duas mãos sobre a cabeça do cabrito, quando ele traz a oferenda do pecado.
ok? Pois a fonte de todo pecado, tanto intencional, né? Isto alude ao fato de que a cabeça deve sempre ser treinada para governar o coração. Então, quando ele coloca as suas mãos sobre a cabeça do cabrito, ele está exatamente isto, trazendo a realidade que o cabeça, o rei, ele precisa governar com o coração. E isso alude ao fato de que o coração é a fonte de todo o pecado, tanto intencional quanto não intencional. São os desejos do coração da pessoa, e toda pessoa pode governar os desejos do seu coração, com a força de vontade em seu cérebro, de forma que ela não sucumba aos desejos de seu coração, em sua ação, fala e pensamento, como está escrito no Tânia, capítulo 12. Ok? Então, nosso Rebbe traz nessa reflexão sobre a oferenda do pecado do rei, trazendo essa realidade. Então, por isso, treinado para governar o coração, através da mente. O coração é a fonte de todos os desejos, lícitos e não lícitos, perversos e não perversos. E por isso, a cabeça precisa treinar a governar o coração. Então, quando vem no momento, por exemplo, vem um pensamento negativo, um pensamento destrutivo, um pensamento de desejo desenfreado, seja ele qual for, o primeiro pensamento você não tem como impedir. Ele vem mesmo e não pede nem licença. Pá, bum, cai para dentro da nossa cachola. Agora vai depender o que nós vamos fazer na sequência. Se nós não tratarmos de acordo com esse pensamento negativo, destrutivo e companhia limitada, adequadamente, ou seja, com a força da mente, onde nós precisamos estar cheios com as palavras da Torá, coordenar, comandar, treinar, liderar o nosso coração. Deixa de ser bobo. Para de ficar pensando essas coisas. Você tem que ter sentimentos, coração de Torá. Você tem que treinar. Normalmente eu gosto de citar a seguinte ilustração. Vá ao espelho. Você quer conhecer você mesmo? Vá diante do espelho. Se você é verdadeiro diante da Torá, você chega diante do espelho, você nem olha nos seus próprios olhos, porque você tem temor aos céus. Quando você é sacana, você chega no espelho, olha direto para os seus olhos, dá um sorrisão largo, você é bacana. Para não falarmos outra coisa, ok? Você é bacana. Você é legal. Não tem ninguém igual a você. Entendeu? É quando você chega diante do espelho, você vê o seu nível espiritual. É um desafio você olhar para você mesmo. Porque é fácil você olhar para os outros. É fácil você observar os outros. É fácil você pensar dos outros, é fácil de você falar dos outros, mas na hora que você está na frente do espelho, o que eu sou? Você olha nos seus olhos e você pergunta para você mesmo, o que eu sou? É aí que cai máscaras e é aí que você se sente nada. Aí você se sente nada. Você se sente um lixo.
Você se sente uma lombriga, um verme. Lembra de outro dia, quando nós falamos aqui sobre uma das preces do livro Anene, livro de preces? Eu sou apenas lombriga e verme. Olhar no espelho, é isso daí. Você sabe o que significa lombriga e verme? Quando você morre, é exatamente o que você vira. O seu corpo vira lombriga e verme. Vai se orgulhar do quê? Vai querer ser bom aonde? Vai querer fazer piada com os outros aonde? Lombriga e verme. Entendeu? É isso daí. Então, o Tânia capítulo 12 traz para nós essa reflexão. E finalizando o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos diz ainda mais sobre essas questões, dizendo que, sob essa luz, ou seja, a razão pela qual se ofereciam os sacrifícios por faltas involuntárias é porque nossos mais profundos interesses e aspirações, assim como nosso cuidados e preocupações mais íntimos, são revelados especialmente por nossos atos impulsivos. Os nossos atos impulsivos é o X do Borogodó, é o X da questão. Sabia? Eles estão ocultos, escondidinhos, esperando o momento de dar o bote. Por isso, anteriormente, o nosso Rebbe, comentando Rashi, comentando Tânia, ele fala sobre a questão da mente, ela coordenar, liderar, comandar o coração, para que esses desejos mais íntimos sejam cada vez mais ocultos e que cheguem a virar cinzas, para que eles não venham florescer. É aquele momento em que te pisam no seu calo de estimação e você vira uma fera. Uau! Até o leão foge de você. É aquele momento em que a pessoa fala um não para você e você queria receber o sim, seja por qualquer situação ou questão, e você recebe o não e aí vem aquela personagem cruel, sarcástica, selvagem, que até a anaconda ou as piton da vida fogem de medo de você, que até elas têm medo do teu abraço. É os desejos mais íntimos que só você conhece e Deus. O perigo mora aí. Sabe aquele ditado e aquele filme que diz dormindo com o inimigo? Cuidado. Se você não fortalecer a sua mente na Torá e coordenar os desejos do coração, de repente, tudo pode acontecer do lado negativo. Entendeu? Então, é através dessas ações que nosso próprio eu inconsciente vem à tona. Não precisamos redimir o ato em si mesmo. Ou seja, o pecado em si mesmo, ele não precisa ser redimido. Olha só o que o nosso Rebbe fala. O ato, ele não precisa ser redimido, uma vez que foi realizado sem intenção. É aquele impulso, pum. Mas o que precisamos expiar é a conduta prévia e negligente que nos moldou de tal maneira que nossos interesses foram na direção contrária à vontade divina. Por que essa reação inconsequente, impensada,
ela aconteceu e você foi exatamente contrário àquilo que é da vontade divina. É esta que precisa ser a expiação, ou seja, o nosso inconsciente. Por isso as nossas mentes, diz o profeta, bem-aventurado, feliz é aquele cuja mente está firme no Senhor, está firme no Eterno, porque Ele coordena os desejos do coração. O primeiro pensamento não tem como impedir, mas ele bate, aliás, ele nem bate, né? Ele arromba a porta e entra na nossa mente. Mas a pronta resistência, ela entra em ação imediatamente com palavras da Torá e é expulsa de dentro da nossa casa, chamada mente, intelecto. E o nosso coração, ele continua sendo treinado para resistir a estas tentações e por aí afora vai. Então, o que precisamos expiar é a conduta prévia e negligente que nos moldou de tal maneira que nossos interesses foram na direção contrária à vontade divina, a ponto de rejeitarmos de forma espontânea a vontade divina e ficar com a nossa inconsequência. Ok? Sob essa luz, os nossos erros involuntários requerem maior expiação que os intencionais, pois os primeiros indicam que temos um apego profundo e inconsciente a um tipo de comportamento contrário à vontade de Deus. Então, exemplo simples daquilo que estamos comentando há vários dias: chocarrices e piadinhas. O que nós temos aqui? É um comportamento segundo a vontade divina ou é um comportamento contrário à vontade divina? Como que você analisa isso? As suas, entre aspas, brincadeiras com chocarrices e piadinhas. É vontade divina? Deus está no meio dessa conversa? Ele, o soberano, ele aprova essa conduta e essa fala e esses pensamentos? Você é livre para escolher. E você é escravo das suas escolhas, ou para o bem ou para o mal. Você escolhe. Mas uma pergunta que sempre é bom fazermos: o que eu estou fazendo? O que eu estou falando? O que eu estou pensando? E a forma que eu estou agindo é da vontade divina ou é contra a vontade divina? Eu fazendo isto, ele continua comigo e eu com ele? Ou isto vai me provocar uma separação entre eu e Deus? Quem é inteligente, uma das primeiras coisas que ele procura é exatamente temor aos céus, temor a Hashem, ao Eterno. Se você é inteligente, busque isto, porque isso é aprazível ao nosso Deus. Amanhã, com a graça de Hashem, estaremos de volta. Shalom, shalom, até amanhã.